O motociclista foi preso em Larose, no Paquistão, depois que foi flagrado pela polícia pilotando nu em uma avenida movimentada da cidade. A prisão aconteceu dias após um vídeo de sua façanha se tornar viral nas redes sociais do país. Razan Mustafa, de 20 anos, foi detido após estar mais uma vez pilotando em cima de sua moto pelas ruas de Larose. O jovem, que é conhecido pelo apelido de Cavalão, tinha postado com os amigos que poderia realizar tal façanha sem ser preso. Canais de televisão do Paquistão mostram imagens de Razan andando nu, enquanto fazia acrobacias com sua moto. Eu sou o William Souza, estas e outras notícias você vê em instantes aqui no Pinheiro Notícias. Boa noite. Um homem foi indiciado por morder um cão policial em um estacionamento na cidade de Greenville, nos Estados Unidos. Erasmo Guadalupe Garcia, de 27 anos, mordeu o pescoço do cachorro da raça Rottweiler, provocando ferimentos graves no pescoço do animal. Para controlar a fúria do rapaz sobre o cão, a polícia precisou usar uma arma de choque contra ele 3 vezes seguidas. Após ficar detido por mais de 2 semanas, o jovem foi solto no último dia 15, após se comprometer a comparecer a uma audiência no tribunal. Como não apareceu, a justiça expediu um mandado de prisão contra ele. Quando for capturado, o mordedor do cão policial poderá pegar uma pena que varia entre 6 meses a 1 ano de prisão e ainda prestar serviços voluntários no canil da cidade. Eu sou Jonathan Sampaio. Estas e outras notícias você vê em instantes aqui no Pinheiro Notícias. Boa noite. Um americano de 20 anos foi preso após usar um spray de pum em um bar no centro de Nova York. Segundo a polícia, John Bells entrou no bar Friends Forever e começou a usar o spray de pum, deixando o local com um cheiro insuportável. Os clientes foram obrigados a sair do local devido ao mau cheiro. John acabou preso depois que uma mulher flagrou o rapaz usando o spray de pum. Ele foi levado para a delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado após pagar uma multa de aproximadamente R$15 mil. Eu sou Débora Cristina. Estas e outras notícias você vê em instantes aqui no Pinheiro Notícias. Boa noite. Um aluno de 19 anos de uma escola secundária do estado do Arizona, nos Estados Unidos, foi processado criminalmente após ter exibido seu pênis em um pôster do time do futebol do colégio. A polícia informou que Peter Sender foi preso logo depois que as autoridades foram alertadas sobre a foto. O boletim de ocorrência diz que a foto mostra o jovem de calças arriadas e segurando seu pênis em estado ereto. Peter, que já se confessa arrependido pela brincadeira de mau gosto, está preso sob a acusação do crime de atentado ao pudor. Eu sou Fernando Soares. Estas e outras notícias você vê em instantes aqui no Pinheiro Notícias. Um motociclista foi preso em Larose, no Paquistão, depois que foi flagrado pela polícia pilotando nu em uma avenida movimentada da cidade. A prisão aconteceu um dia após o vídeo de sua façanha se tornar viral nas redes sociais do país. Razan Mustafa, de 20 anos, foi detido após estar mais uma vez pilotando nu em cima de sua moto pelas ruas de Larose. O jovem, que é conhecido pelo apelido de Cavalão, tinha apostado com os amigos que poderia realizar tal façanha sem ser preso. Canais de televisão do Paquistão mostraram imagens de Razan andando nu enquanto fazia acrobacias com sua moto. Eu sou Daniel Luiz. Estas e outras notícias você vê em instantes aqui no Pinheiro Notícias. Um americano de 20 anos foi preso após usar o spray de pum em um bar no centro de Nova York. Segundo a polícia, John Bells entrou no bar Friends Forever e começou a usar um spray de pum, deixando o local com cheiro insuportável. Os clientes foram obrigados a sair do local devido ao mau cheiro. John acabou preso depois que uma mulher o flagrou usando o spray de pum. Ele foi levado à delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado após pagar uma multa de aproximadamente R$15 mil. Eu sou Rafael Fernandes. Essas e outras notícias você vai ver em instantes aqui no Pinheiro Notícias. Um americano de 20 anos foi preso após usar um spray de pum em um bar no centro de Nova York. Segundo a polícia, John Bells entrou em um bar chamado Friends Forever e começou a usar o spray de pum, deixando o local com um cheiro insuportável. Os clientes foram obrigados a sair do local devido ao mau cheiro. John acabou preso depois que uma mulher flagrou o rapaz usando o spray de pum.
Ele foi levado para a delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado após pagar uma multa de aproximadamente R$15 mil. Eu sou Felipe Assad. Estas e outras notícias você vê em instantes aqui no Pinheiro Notícias. Um motociclista foi preso em Larose, no Paquistão, depois que foi flagrado pela polícia pilotando nu em uma avenida movimentada da cidade. A prisão aconteceu um dia após um vídeo de sua façanha se tornar viral nas redes sociais no país. Razon Mustafa, de 20 anos, foi detido após estar, mais uma vez, pilotando nu em cima de sua moto pelas ruas de Larose. O jovem, que é conhecido pelo apelido de Cavalão, tinha apostado com amigos que poderia realizar tal façanha sem ser preso. Canais de televisão do Paquistão mostraram imagens de Razon andando nu enquanto fazia acrobacias com sua moto. Eu sou Kaique França, estas e outras notícias você vê em instantes aqui no Pinheiro Notícias. Boa noite. Um americano de 20 anos foi preso após usar um spray de pum em um bar no centro de Nova York. Segundo a polícia, John Bills entrou no bar Friends Forever e começou a usar o spray de pum, deixando o local com um cheiro insuportável. Os clientes foram obrigados a sair do local devido ao mau cheiro. John acabou preso depois de uma mulher que flagrou o rapaz usando um spray de pum. Ele foi levado para a delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado após pagar multa aproximadamente de R$15 mil. Eu sou Jaqueline de Jesus. Essas e outras notícias você vê em instante aqui na Pinheiro Notícias. Boa noite. Os habitantes de um vilarejo remoto da Indonésia encontraram uma boneca inflável em uma praia e acreditaram que o objeto era um anjo caído do céu. Partim, um habitante do vilarejo, que como muitos indonésios não tem sobrenome, encontrou a boneca no mês passado, enquanto pescava, nas ilhas Bangai, na região central da Indonésia. Pardim levou a boneca, que estava parcialmente inflada, para casa. Sua mãe vestiu o anjo, colocou um véu e deixou sentado em uma cadeira. Os policiais que estiveram no vilarejo e notaram o engano, confiscaram o brinquedo erótico e o levaram para a delegacia, a fim de evitar novos boatos. Eu sou Larissa Souza. Estas e outras notícias você vê em instantes aqui na Pinheiro Notícias. Um americano de 20 anos foi preso após usar um spray de pum em um bar no centro de Nova York. Segundo a polícia, John Bells entrou no bar Friends Forever e começou a usar o spray de pum, deixando o local com um cheiro insuportável. Os clientes foram obrigados a sair do local devido ao mau cheiro. John acabou preso depois que uma mulher flagrou o rapaz usando o spray de pum. Ele foi levado para a delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado após pagar uma multa de aproximadamente R$15 mil. Eu sou Vitor Salles. Essas e outras notícias você vê em instantes aqui no Jornal Pinheiro. Um americano de 20 anos foi preso após usar um spray de pum em um bar no centro de Nova York. Segundo a polícia, John Bills entrou no bar Friends Forever e começou a usar o spray de pum, deixando o local com um cheiro insuportável. Os clientes foram obrigados a sair do local devido ao mau cheiro. John acabou preso depois que uma mulher flagrou o rapaz usando um spray de pum. Ele foi levado para a delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado após pegar uma multa de aproximadamente R$15 mil. Eu sou Andressa Barbosa. Estas e outras notícias você vê em instantes aqui na Pinheiro Notícias. Um americano de 20 anos foi preso após usar um spray de pum em um bar no centro de Nova York. Segundo a polícia, John Bells entrou no bar Friends Forever e começou a usar o spray de pum, deixando o local com um cheiro insuportável. Os clientes foram obrigados a sair do local devido ao mau cheiro. John acabou preso depois que uma mulher flagrou o rapaz usando o spray de pum. Ele foi levado para a delegacia, onde prestou depoimento, e foi liberado após pagar uma multa de aproximadamente R$15 mil. Eu sou Kate Silva. Estas e outras notícias você vê em instantes aqui no Pinheiro Notícias. Um homem foi indiciado por morder um cão policial em um estacionamento na cidade de Greenville, nos Estados Unidos. Erasmo Guadalupe Garcia, de 27 anos, mordeu o pescoço do cachorro da raça Rottweiler, provocando ferimentos graves no pescoço do animal. O policial... Para controlar a fúria do rapaz sobre o cão, a polícia precisou usar uma arma de choque para conter 3 vezes seguidas. Após ficar detido por mais de 2 semanas, o jovem foi solto no último dia 15.
Após se comprometer a comparecer a uma audiência, após ficar detido por mais de 2 semanas, o jovem foi solto no último dia 15, após se comprometer a comparecer a uma audiência no tribunal. Como não compareceu, a justiça expediu um mandado de prisão contra ele. Quando for capturado, o mordedor do cão policial poderá pegar uma pena que varia entre 6 meses a 1 ano de prisão e ainda prestar serviços voluntários no canil da cidade. Eu sou Renan Amaral. Essas e outras notícias você vê em instantes aqui no Pinheiro Notícias. Os habitantes de um vilarejo remoto da Indonésia encontraram uma boneca inflável em uma praia e acreditaram que o objeto era um anjo que caiu do céu. Pardim, um habitante do vilarejo que, como muitos indonésios não tem sobrenome, encontrou a boneca no mês passado quando pescava nas ilhas Bangai, na região central da Indonésia. Pardim levou a boneca, que estava parcialmente inflada, para casa. Sua mãe vestiu o anjo, colocou o véu e deixou sentado em uma cadeira. Os policiais que estiveram no vilarejo notaram o engano, confiscaram o brinquedo erótico e o levaram para a delegacia, a fim de evitar novos boatos. Eu sou Jéssica Oliveira. Estas e outras notícias você vê em instantes aqui no Pinheiro Notícias. Boa noite. Os habitantes de um vilarejo remoto da Indonésia encontraram uma boneca inflável em uma praia e acreditaram que o objeto era um anjo que caiu do céu. Pardim, um habitante vilarejo que, como muitos indonésios, não tem sobrenome, encontrou a boneca no mês passado quando pescava nas ilhas Bangai, na região central da Indonésia. Pardim levou a boneca, que estava parcialmente inflada, para casa. Sua mãe vestiu o anjo, colocou um véu e deixou sentado em uma cadeira. Os policiais que estiveram no vilarejo e notaram o engano, confiscaram o brinquedo erótico e o levaram para a delegacia, a fim de evitar novos boatos. Eu sou Andresa Couto. Estas e outras notícias você vê em instantes aqui no Pinheiro Notícias. Os habitantes de um vilarejo remoto da Indonésia encontraram uma boneca inflável em uma praia e acreditaram que o objeto era um anjo que caiu do céu. Pardim, um habitante do vilarejo, que, como muitos indonésios não tem sobrenome, encontrou a boneca no mês passado quando pescava nas ilhas Bangai, na região central da Indonésia. Pardim levou a boneca, que estava parcialmente inflada, para casa. Sua mãe vestiu o anjo, colocou um véu e deixou sentado em uma cadeira. Os policiais que estiveram no vilarejo e notaram o engano, confiscaram um brinquedo erótico e o levaram para a delegacia, a fim de evitar novos boatos. Eu sou Karen Nascimento. Essa e outras notícias você vê em instante aqui no Pinheiro Notícias. Os habitantes de um vilarejo remoto da Indonésia encontraram uma boneca inflável em uma praia e acreditaram que o objeto era um anjo que caiu do céu. Pardim, um habitante do vilarejo que, como muitos indonésios, não tem sobrenome, encontrou a boneca no mês passado quando pescava nas ilhas Bangai, na região central da Indonésia. Pardim levou a boneca, que estava parcialmente inflada, para casa. Sua mãe vestiu o anjo, colocou um véu e deixou sentado em uma cadeira. Os policiais que estiveram no vilarejo e notaram o engano, confiscaram o brinquedo erótico e o levaram para a delegacia, a fim de evitar novos boatos. Eu sou Denise Pereira. Estas e outras notícias você vê em instantes aqui no Pinheiro Notícias. Boa noite. Um homem foi indiciado por morder um cão policial em um estacionamento na cidade de Greenville, nos Estados Unidos. Erasmo Guadalupe Garcia, de 27 anos, mordeu no pescoço o cachorro da raça Rottweiler, provocando ferimentos graves no pescoço do animal. Para controlar a fúria do rapaz sobre o cão, a polícia precisou usar uma arma de choque contra ele 3 vezes seguidas. Após ficar detido por mais de 2 semanas, o jovem foi solto no último dia 15, após se comprometer a comparecer a uma audiência no tribunal. Como não apareceu, a justiça expediu um mandato de prisão contra ele. Quando for capturado, o mordedor do cão policial poderá pegar uma pena que varia entre 6 meses a 1 ano.
entre 6 meses a 1 ano, e ainda prestar serviços voluntários no canil da cidade. Eu sou Brena Oliveira. Estas e outras notícias você vê em instantes no jornal Pinheiro Notícias. Um homem foi indiciado por morder um cão policial em um estacionamento na cidade de Green Valley, nos Estados Unidos. Erasmo Guadalupe Garcia, de 27 anos, mordeu o pescoço do cachorro da raça Rottweiler, provocando ferimentos graves no pescoço do animal. Para controlar a fúria do rapaz sobre o cão, a polícia precisou usar uma arma de choque contra ele 3 vezes seguidas. Após ficar detido por mais de 2 semanas, o jovem foi solto no último dia 15, após comprometer a comparecer uma audiência no tribunal. Como não apareceu, a justiça expediu um mandato de prisão contra ele. Quando for capturado, o mordedor do cão policial poderá pegar uma pena que varia de 6 meses a 1 ano de prisão e ainda prestar serviços voluntários no canil da cidade. Eu sou Maria Costa. Estas e outras notícias você vê em instantes aqui no Jornal Pinheiro. Os habitantes de um vilarejo remoto da Indonésia encontraram uma boneca inflável em uma praia e acreditaram que o objeto era um anjo que caiu do céu. Pardin, um habitante do vilarejo, que como muitos indonésios não tem sobrenome, encontrou a boneca no mês passado quando pescava nas ilhas Bangai, na região central da Indonésia. Pardin levou a boneca, que estava parcialmente inflada, para sua casa. Sua mãe vestiu o anjo e colocou um véu e o deixou sentado em uma cadeira. Os policiais que estiveram no vilarejo e notaram um engano, confiscaram o brinquedo erótico e o levaram para a delegacia, a fim de evitar novos boatos. Eu sou Rodolfo Nascimento e essas e outras notícias você vê em instantes aqui na Pinheiro Notícias. Boa noite. Um americano de 20 anos foi preso após usar um spray de pum em um bar no centro de Nova York. Segundo a polícia, John Bells entrou no bar French Forever e começou a usar o spray de pum, deixando o local com um cheiro insuportável. Os clientes foram obrigados a sair do local devido ao mau cheiro. John acabou preso depois que uma mulher flagrou o rapaz usando o spray de pum. Ele foi levado para a delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado após pagar uma multa de aproximadamente R$15 mil. Eu sou Luísa Vitória. Estas e outras notícias você vê em instantes aqui no Pinheiro Notícias. Boa noite. Um aluno de 19 anos de uma escola secundária no Arizona, nos Estados Unidos, foi processado criminalmente após ter exibido seu pênis em um pôster do time de futebol da escola. A polícia informou que Peter Sander foi preso logo após que as autoridades foram alertadas sobre a foto. O boletim de ocorrência diz que a foto mostra o jovem de calças arriadas e segurando seu pênis em estado ereto. Peter, que já se confessa arrependido pela brincadeira de mau gosto, está preso sob acusação por crime de atentado ao pudor. Eu sou Daniela Souza. Estas e outras notícias você acompanha aqui no Pinheiro Notícias. Boa noite. Um motociclista foi preso em Lahore, no Paquistão, depois que foi flagrado pela polícia pilotando nu em uma avenida movimentada da cidade. A prisão aconteceu um dia após um vídeo de sua façanha se tornar viral nas redes sociais pelo país. Razom Mustafa, de 20 anos, foi detido após estar mais uma vez pilotando em cima de sua moto pelas ruas da cidade. O jovem, que é conhecido pelo apelido de Cavalão, tinha apostado com amigos que poderia realizar tal façanha sem ser preso. Canais de televisão do Paquistão mostraram imagens de Razom andando nu enquanto fazia acrobacias em sua moto. Eu sou o Matheus Magalhães. Estas e outras notícias você vê em instantes aqui no Pinheiro Notícias. Boa noite. Um motociclista foi preso em Lahore, no Paquistão, depois que foi flagrado pela polícia pilotando nu em uma avenida movimentada da cidade. A prisão aconteceu um dia após o vídeo de sua façanha se tornar um viral nas redes sociais do país. Razom Mustafa, de 20 anos, foi detido após estar mais uma vez pilotando nu em cima de sua moto pelas ruas de Lahore. O jovem, que é conhecido pelo apelido de Cavalão, tinha apostado com amigos que poderiam realizar tal façanha sem ser preso. Canais de televisão do Paquistão mostraram imagens de Razom andando nu, enquanto fazia acrobacias com sua moto. Eu sou Alexia Costa. Essas e outras notícias você verá em instantes aqui no Pinheiro Notícias. Boa noite. Um aluno de 19 anos de uma escola secundária do estado do Arizona, nos Estados Unidos, foi
processado criminalmente após ter exibido seu pênis em um pôster do time de futebol do colégio. A polícia informou que Peter Sander foi preso logo depois que as autoridades foram alertadas sobre sua foto. O boletim de ocorrência diz que a foto mostra o jovem de calças arreadas e segurando seu pênis em estado ereto. Peter, que já se confessa arrependido pela brincadeira de mau gosto, está preso sob acusação por crime de atentado ao pudor. Eu sou Rafaela de Souza. Estas e outras notícias você vê em instantes aqui na Pinheiro Notícias. Boa noite. Um americano de 20 anos foi preso após usar um spray de pum em um bar no centro de Nova York. Segundo a polícia, John Bells entrou no bar Friends Forever e começou a usar o spray de pum, deixando o local com um cheiro insuportável. Os clientes foram obrigados a sair do local devido ao mau cheiro. John acabou preso depois que uma mulher flagrou o rapaz usando o spray de pum. Ele foi levado para a delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado após pagar uma multa de aproximadamente R$15 mil. Eu sou Anne Caroline Ramos. Estas e outras notícias você vê em instantes aqui no Pinheiro Notícias. Os habitantes de um vilarejo remoto da Indonésia encontraram uma boneca inflável em uma praia e acreditaram que o objeto era um anjo que caiu do céu. Pardim, um habitante do vilarejo, que como muitos outros indonésios não tem sobrenome, encontrou a boneca no mês passado, quando pescava nas Ilhas Bangai, na região central da Indonésia. Pardim levou a boneca, que estava parcialmente inflada, para casa. Sua mãe vestiu o anjo, colocou um véu e o deixou sentado em uma cadeira. Os policiais que estiveram no vilarejo e notaram o engano, confiscaram o brinquedo erótico e levaram para a delegacia, a fim de evitar novos boatos. Eu sou Adriana Dias. Estas e outras notícias você vê em instantes, aqui no Pinheiro Notícias. Boa noite. Um americano de 20 anos foi preso após usar um spray de pum em um bar no centro de Nova York. Segundo a polícia, John Bells entrou no bar Friends Forever e começou a usar o spray de pum. Segundo a polícia, John Bells entrou no bar Friends Forever e começou a usar o spray de pum, deixando o local com um cheiro insuportável. Os clientes foram obrigados a sair do local devido ao mau cheiro. John acabou preso depois que uma mulher flagrou o rapaz usando o spray de pum. Ele foi levado para a delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado após pagar uma multa de aproximadamente R$15 mil. Eu sou Lilaís Passos. Estas e outras notícias você vê em instantes aqui no Pinheiro Notícias. Boa noite. Um aluno de 19 anos de uma escola secundária no Arizona, nos Estados Unidos, foi processado criminalmente após ter exibido seu pênis em um pôster do time de futebol do colégio. A polícia informou que Peter Sander foi preso logo depois que as autoridades foram alertadas sobre a foto. O boletim de ocorrência diz que a foto mostra o jovem de calças arriadas e segurando seu pênis em estado ereto. Peter, que já se confessa arrependido pela brincadeira de mau gosto, está preso sob acusação por crime de atentado ao pudor. Eu sou Pedro Fontenelle. Estas e outras notícias você vê em instantes aqui no Pinheiro Notícias. Boa noite. Um americano de 20 anos foi preso após usar um spray de pum em um bar no centro de Nova York. Segundo a polícia, John Bells entrou no bar Friends Forever e começou a usar o spray de pum, deixando o local com um cheiro insuportável. Os clientes foram obrigados a sair do local devido ao mau cheiro. John acabou preso depois que uma mulher flagrou o rapaz usando o spray de pum. Ele foi levado para a delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado após pagar uma multa de aproximadamente R$15 mil. Eu sou João Vitor Lacave. Estas e outras notícias você vê em instantes aqui no Pinheiro Notícias. Boa noite. Um aluno de 19 anos de uma escola secundária do estado do Arizona, nos Estados Unidos, foi processado criminalmente após ter exibido seu pênis em um pôster do time de futebol do colégio. A polícia informou que Peter Sander foi preso logo depois que as autoridades foram alertadas sobre a foto. O boletim de ocorrência diz que a foto mostra o jovem de calças arriadas segurando seu pênis em estado ereto. Peter, que já se confessa arrependido pela brincadeira de mau gosto, está preso sob acusação por crime de atentado ao pudor. Eu sou César Carvalho. Essas e outras notícias você vê em instantes aqui no Pinheiro Notícias. Nossa, meu coração tá batendo tão forte que eu tô perdendo respiração. Boa noite.
Um aluno de 19 anos de uma escola secundária do estado do Arizona, nos Estados Unidos, Um aluno de 19 anos de uma escola Um motociclista foi preso em Lahrose, no Paquistão, depois que foi flagrado pela polícia pilotando nu em uma das ruas. O jovem foi solto nos últimos... O motociclista foi preso em Lahrose, no Paquistão, depois de ser... Os clientes obrigados a sair do local devido ao mau cheiro. Esse nome é bem complexo. John acabou preso depois que uma mulher flagrou usando spray de pum. Razan Mustafa, de 20 anos, foi demitido. Não, que demitido? Os habitantes de um vilarejo... Começou errado aí. Após estar mais de uma vez... Não. Perdão. Um homem foi indiciado por morder um cão policial no estacionamento de uma cidade. Não, caraca, calma, vai sair. Sua mãe vestiu o anjo, colocou um véu... Sua mãe vestiu... filha... Para controlar a fúria do rapaz sobre o cão, a polícia teve que usar uma arma de choque. Foi processado criminalmente após ter exibido. Ele foi levado para. Desculpa. Ele foi levado para. Os policiais que tiveram. Eu sou o Fernando Soares. Estas e outras notícias você vê em... Eu sou o William Souza. Nossa, esqueci o extras. Eu sou a Jaqueline de Jesus. Esta e outras notícias você vê em instante aqui na Jornal Pinheiro. Eu falei do outro Pinheiro, mas é notícia. Eu sou Andressa Barbosa. Estas e outras notícias você vê em instantes aqui no Pinheiro Guimarães. Eu sou Jéssica Oliveira. Estas e outras notícias você vê em instantes no Pinheiro. Perdão. Eu sou o William Souza. Estas e outras notícias você vê em instantes aqui na... Eu sou Karen Nascimento. Essas outras... Eu sou o Renan Amaral. Essas e outras notícias você vê em... Eu sou Pedro Fontenelle. E estas e outras notícias você vê aqui, em instantes. Estou aqui no Pinheiro Notícias. Eu sou o Renan Amaral. Essas e outras notícias vocês acompanham no jornal. Eu sou o William Souza. Professor. Beleza? Entenderam? Alguma dúvida?